Fala galera, beleza? Aqui é Fatos em 10. A gente vive numa era de informação, né? Parece que a humanidade já mapeou cada canto do planeta, decifrou cada segredo do passado e tem uma explicação para tudo. A gente se sente o mestre do universo, com nossos livros de história, nossos museus e nossas teorias científicas bem estabelecidas. Mas e se eu te disser que essa sensação de controle é uma ilusão? E se existirem descobertas, artefatos e evidências que simplesmente não se encaixam? Achados que desafiam tudo o que a gente aprendeu na escola e fazem a história oficial parecer um queijo suíço, cheia de furos. Pois é, esses achados existem, e a reação a eles é sempre a mesma. Alguns são rapidamente escondidos do público, trancados em cofres empoeirados para nunca mais verem a luz do dia. Outros são ridicularizados pela comunidade científica, rotulados como fraudes ou mal entendidos, mesmo quando as evidências são gritantes. E tem aqueles que são tão bizarros, tão fora da nossa compreensão, que se tornam mistérios absolutos. Enigmas que assombram arqueólogos e pesquisadores por décadas. São peças de um quebra-cabeça que parece pertencer a outra caixa, uma que a gente nem sabia que existia. Então, antes de começar, um aviso importante: este não é um vídeo comum de arqueologia. A gente não vai falar de vasos de cerâmica ou pontas de flecha. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em enigmas reais. Objetos concretos que parecem ter saído direto de um filme de ficção científica. Vamos questionar o tempo, a tecnologia e até mesmo quem nós pensamos que foram nossos ancestrais. Então, se acomoda aí na cadeira, abre a mente e se prepara, porque o que eu vou te mostrar hoje tem o potencial de explodir a sua cabeça e mudar para sempre a forma como você enxerga o nosso passado. Bora lá! Nossa primeira parada é nas montanhas de Bayan Karaula, na fronteira entre a China e o Tibete, em 1938. Uma expedição arqueológica, liderada pelo professor Chi Putei, se depara com uma série de cavernas interligadas. Lá dentro, algo bizarro. Fileiras de túmulos perfeitamente alinhados contendo esqueletos de seres pequenos, com cerca de 1,30 m de altura, cabeças anormalmente grandes e corpos frágeis. Mas o mais estranho não eram os ossos. Ao lado deles estavam 716 discos de pedra, parecidos com discos de vinil, com um buraco no centro e um sulco em espiral que ia da borda até o meio. E nesse sulco, micro-hieróglifos que ninguém conseguia decifrar. O que era aquilo? Quem eram aqueles seres? Por mais de 20 anos, os discos ficaram esquecidos. Até que um cientista chamado Dr. Tsun Unui conseguiu decifrar os hieróglifos. A história que eles contavam era inacreditável. Falavam de uma espaçonave de um povo chamado Dropa, que teria caído naquela região há 12 mil anos. Os sobreviventes, incapazes de consertar a nave, tentaram viver em paz com as tribos locais, mas foram caçados e mortos por causa de sua aparência estranha. A teoria era tão maluca que foi ridicularizada e o relatório do Dr. Nui proibido de ser publicado. Até hoje, o paradeiro dos discos originais é um mistério, e a história dos Dropa permanece como um dos maiores enigmas da paleoastronáutica. Seria uma fraude elaborada ou a prova de um contato ancestral? Agora vamos para a Rússia, mais especificamente para as margens do rio Narada, na Sibéria, nos anos 90. Geólogos que procuravam ouro na região começaram a encontrar algo muito mais valioso e infinitamente mais misterioso. Eram objetos minúsculos, alguns com apenas 3 milésimos de milímetro, visíveis apenas com microscópios potentes. Eram espirais, ganchos e laços perfeitos, feitos de cobre, tungstênio e molibdênio. O tungstênio, para você ter uma ideia, tem um ponto de fusão altíssimo, mais de 3.400 graus Celsius. E hoje em dia é usado em tecnologia de ponta, como foguetes. Como diabos esses nano-objetos foram parar ali?
A parte mais chocante veio com a datação. Os geólogos descobriram que esses artefatos estavam em camadas de terra com idade entre 20 mil e 318 mil anos. Isso mesmo, 318 mil anos. Uma época em que, segundo a história oficial, a humanidade mal dominava o fogo e usava ferramentas de pedra lascada. Como uma civilização da Idade da Pedra poderia fabricar nanoestruturas com metais avançados? A ciência não tem resposta. As teorias vão desde uma civilização perdida e super avançada até tecnologia extraterrestre deixada para trás. Seja o que for, essas nanoespirais provam que existiu uma tecnologia no nosso passado distante que a gente nem sonha em compreender. Imagine que você está caminhando perto de um riacho em London, no Texas, no ano de 1936. Você vê uma rocha com um pedaço de madeira saindo dela. Curioso, você quebra a rocha e, para sua surpresa, encontra um martelo de ferro com cabo de madeira parcialmente fossilizado, perfeitamente embutido na pedra. Isso foi exatamente o que aconteceu com Max Hahn. A princípio, parece só um achado curioso, talvez um martelo de um mineiro do século XIX que caiu e ficou preso na rocha. Mas a história fica muito mais estranha quando os geólogos analisam a rocha ao redor do martelo. A rocha era um tipo de arenito do período Cretáceo, com idade estimada entre 65 e 140 milhões de anos. Outros estudos chegaram a datar a formação rochosa em incríveis 400 milhões de anos. 400 milhões de anos. Uma época em que, segundo a ciência, não existiam nem dinossauros direito, muito menos seres humanos capazes de fabricar um martelo. Além disso, a composição do metal da cabeça do martelo é bizarra. 96,6% de ferro, 2,6% de cloro e 0,74% de enxofre, uma liga que não ocorre naturalmente e que, curiosamente, não enferruja. Como isso é possível? Seria a prova de uma civilização avançadíssima milhões de anos antes da nossa? Ou um viajante do tempo que esqueceu sua ferramenta? O martelo do Texas é um objeto fora de lugar e fora do tempo, um ooparte clássico que desafia a lógica. Todo mundo já ouviu falar das linhas de Nazca no Peru, aqueles geoglifos gigantescos de animais e formas geométricas que só podem ser vistos do céu. A gente tem o macaco, a aranha, o beija-flor, mas tem uma figura que destoa completamente das outras, uma que muitos guias turísticos convenientemente esquecem de mostrar. Localizada na encosta de uma colina, isolada das outras, está uma figura humanoide de cerca de 30 metros de altura. Ele não está deitado como os outros, mas em pé, acenando, e o mais estranho, ele parece estar usando um capacete com 2 antenas e botas grandes. O povo local o chama de El Astronauta. Essa figura levanta perguntas perturbadoras, enquanto os outros geóglifos podem ser interpretados como representações de animais da fauna local ou símbolos religiosos. O que o astronauta representa? Por que o povo Nazca, que viveu entre 100 a.C. e 800 d.C., desenharia uma figura que se parece tanto com um ser usando um traje espacial? Seria uma divindade? Uma representação de um xamã com um adorno de cabeça ritualístico? Ou seria um retrato de um visitante de outro mundo que eles viram com seus próprios olhos? A figura está lá, gravada no deserto há séculos. Um aceno enigmático de um passado que talvez tenha sido muito mais cósmico do que a gente imagina. Em 1972, na nação africana do Gabão, uma empresa francesa que operava uma mina de urânio em Oklo notou algo muito estranho. As amostras de minério de urânio que eles extraíam tinham uma concentração de urânio-235, o isótopo físsil, muito menor do que o normal. Era como se alguém já tivesse usado parte daquele urânio. Cientistas do mundo todo foram investigar e a conclusão foi de cair o queixo.
O local havia sido o palco de uma reação nuclear autossustentada. Basicamente, uma usina nuclear natural que funcionou por centenas de milhares de anos. E o mais incrível, isso aconteceu há cerca de 2 bilhões de anos. A explicação oficial é que foi um fenômeno natural raríssimo. Uma combinação perfeita de concentração de urânio, água subterrânea agindo como moderador e a ausência de elementos que absorvem nêutrons permitiu que a fissão nuclear começasse espontaneamente. Mas essa explicação, embora plausível, não satisfaz a todos. A precisão das condições necessárias é tão absurda que alguns pesquisadores levantam a hipótese de que não foi natural. Seria possível que uma civilização antiga e incrivelmente avançada tenha construído reatores nucleares ali há 2 bilhões de anos? Uma civilização que desapareceu sem deixar outros vestígios? Oclo nos mostra que a energia nuclear pode não ser uma invenção tão moderna assim. Nas últimas décadas, mineiros na África do Sul têm encontrado centenas de pequenas esferas metálicas em depósitos de pirofilita, uma rocha com datação de aproximadamente 2,8 bilhões de anos. Essas esferas, conhecidas como esferas de Klerksdorp, são um mistério completo. Elas têm uma forma quase perfeitamente esférica, ou discoide, e algumas possuem sulcos paralelos e equidistantes ao redor de seu equador, como se tivessem sido fabricadas por uma máquina. O material delas é tão duro que nem mesmo uma ponta de aço consegue arranhá-las. Como elas foram parar dentro de uma rocha de quase 3 bilhões de anos? A geologia oficial tenta explicar dizendo que são concreções de limonita, nódulos naturais que se formam na rocha. Mas essa explicação não dá conta da perfeição esférica, dos sulcos precisos e da dureza extrema do material. E tem mais, algumas das esferas são ocas, e quando quebradas, continham um material esponjoso que se desintegrava em contato com o ar. Quem ou o que fabricou esses objetos numa época em que, teoricamente, só existiam formas de vida microscópicas na Terra? Elas são a prova de uma civilização pré-humana? Dispositivos de armazenamento de informação de uma raça alienígena. As esferas de Klerksdorp são um tapa na cara da nossa cronologia histórica. No Equador, existe um sistema de cavernas gigantesco e misterioso chamado Cueva de los Tallos. Em 1969, um explorador chamado Juan Moritz afirmou ter encontrado lá dentro uma biblioteca inacreditável, milhares de livros feitos de finas placas de metal, cobertos com símbolos e hieróglifos de uma civilização desconhecida. Ele também descreveu estátuas de animais exóticos e figuras humanoides, tudo guardado em câmaras artificiais construídas no subsolo. A história era tão fantástica que muitos a descartaram como um delírio. Mas a coisa ficou séria quando um homem muito famoso se interessou pela história. Esse homem era ninguém menos que Neil Armstrong, o primeiro ser humano a pisar na Lua. Em 1976, Armstrong se juntou a uma enorme expedição anglo-equatoriana para explorar a caverna. Embora da expedição não tenha encontrado a biblioteca de metal, eles catalogaram centenas de novas espécies de plantas e animais e confirmaram que muitas das câmaras pareciam ter sido moldadas por mãos humanas e não pela natureza. O próprio Moritz afirmou que a verdadeira biblioteca estava em outra entrada, secreta. Até hoje, a Cueva de los Tallos é um local de peregrinação para aventureiros. E o mistério da biblioteca de metal, que supostamente conta a história de uma civilização perdida de gigantes, permanece sem solução, guardado nas profundezas da Amazônia. E aí, mente explodida? De discos voadores na China antiga a reatores nucleares de bilhões de anos, o que a gente viu hoje prova uma coisa. A história que nos contam é, na melhor das hipóteses, incompleta. Cada um desses artefatos é uma peça que não se encaixa, um lembrete humilde de que a gente sabe muito menos do que pensa.
Será que civilizações avançadas existiram e desapareceram? Nossos ancestrais tiveram contato com seres de outros mundos? Ou a própria linha do tempo da humanidade está fundamentalmente errada? Essas não são perguntas fáceis, e as respostas, se é que existem, estão enterradas sob camadas de rocha, ceticismo e, talvez, até de conspirações. O que você achou? Qual dessas descobertas te deixou mais chocado ou te fez questionar tudo? Foi o computador grego? O martelo de 400 milhões de anos? Deixa aqui nos comentários. Eu quero muito saber a sua opinião. E se você conhece algum outro artefato impossível que ficou de fora da lista, sugere aí também. Quem sabe ele não aparece numa parte 2. O seu comentário ajuda demais o canal a crescer e a gente a trazer mais vídeos como esse, que desafiam o nosso conhecimento e nos fazem pensar fora da caixa. E claro, se você curtiu essa viagem pelos mistérios da arqueologia, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer, se inscrever no canal Fatos em 10 e, o mais importante, ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo novo e continua com a gente nessa busca por respostas. Porque uma coisa é certa: a verdade pode estar escondida, pode estar enterrada sob o peso do tempo e do esquecimento, mas ela tem um jeito engraçado de sempre, um dia, vir à tona. Valeu, galera, e até a próxima!